As mais recentes estimativas do INE, Instituto Nacional de Estatística, revelam uma realidade que já não pode ser ignorada nem escondida atrás de discursos vagos sobre multiculturalidade. Em 31 de dezembro de 2025, cerca de 27% da população residente no concelho de Odivelas tinha nacionalidade estrangeira, correspondendo aproximadamente a 50.400 pessoas. A percentagem de residentes de nacionalidade estrangeira passou de 14% em 2021 para 27% em 2025, ou seja, praticamente duplicou em apenas 4 anos. Isto significa que mais de uma em cada 4 pessoas que residem no nosso concelho não têm nacionalidade portuguesa. Não estamos perante uma alteração marginal da demografia no nosso concelho. Estamos perante uma transformação demográfica profunda e extraordinariamente rápida, ocorrida num dos concelhos de menor dimensão territorial, mais densamente povoados e mais pressionados da área metropolitana de Lisboa. O Chega em Odivelas não responsabiliza, atenção, não responsabiliza quem veio legalmente para Portugal à procura de trabalho, de segurança ou de melhores condições de vida, mas responsabiliza politicamente quem permitiu que uma transformação desta dimensão acontecesse sem o necessário controlo, sem planeamento, sem preparação dos serviços públicos e sem uma verdadeira política de integração. A Câmara Municipal não define a política nacional de imigração, sabemos-lo, todos sabemos. Mas isso não lhe permite lavar as mãos das consequências locais dessa política. O Executivo tinha a obrigação de acompanhar a evolução demográfica, antecipar os seus impactos, exigir ao Governo os meios necessários e adaptar os serviços municipais a um crescimento significativo da população ocorrido num curto espaço de tempo. O Executivo não apresentou qualquer estudo municipal atualizado e integrado que avalie o impacto desta transformação demográfica na capacidade dos serviços públicos, começando pela saúde. No final de 2025, cerca de 42 mil utentes das unidades de cuidados de saúde de Caneças, Famões, Odivelas e Urmeira não tinham médico de família. Que avaliação fez a Câmara sobre a evolução da procura dos cuidados de saúde primários? Que diligências efetuou junto do Governo e da Unidade Local de Saúde, alertando para a transformação demográfica em curso no concelho? Que impacto teve o crescimento populacional no Hospital Beatriz Ângelo, que serve, nomeadamente, a população de Odivelas? Em diferentes ocasiões, doentes classificados como urgentes aguardaram, segundo os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde, um tempo médio superior a 10 horas. E só estou a dizer 10 horas porque houve casos de 18 horas. Aguardaram 10 horas pela primeira observação médica, em casos urgentes, quando o tempo recomendado para essa prioridade é de 1 hora. Que impacto teve essa transformação na habitação, nas rendas, na sobrelotação das casas e na utilização ilegal de lojas, garagens, arrecadações e armazéns como alojamento? Que pressão adicional foi exercida sobre as escolas, os professores e os restantes trabalhadores da comunidade educativa, nomeadamente pela integração de alunos que ainda não dominam a língua portuguesa? Que planeamento existe para a capacidade das creches, dos jardins de infância e das escolas, quando sabemos que em 2025, 45,5% dos partos de mulheres residentes no concelho de Odivelas corresponderam a mães de nacionalidade estrangeira? Este indicador traduz uma alteração demográfica que terá necessariamente reflexos na procura futura destes equipamentos. Que consequências existem para os transportes públicos, para o trânsito e para um estacionamento que já era manifestamente insuficiente?
Que impacto se verifica na recolha de resíduos, na limpeza urbana, na ação social, no atendimento municipal e nos restantes serviços públicos? O diagnóstico social do município de Odivelas reconhece que entre 2012 e 2023 a criminalidade registada no concelho apresentou na generalidade uma tendência de redução. Ainda assim, 25,4% dos participantes num inquérito realizado entre 2020 e 2022 afirmaram sentir insegurança quando caminhavam na zona envolvente da sua residência. Que evolução se verificou na criminalidade e no sentimento de insegurança? Qual é a situação atual? Como evoluiu o indicador do sentimento de insegurança nos últimos anos, pelo menos desde 2022 que não há elementos? E que impacto teve esta transformação no comércio tradicional, na ocupação do espaço público e na identidade dos bairros mais antigos de Odivelas? Não afirmamos que todos estes problemas tenham sido provocados pela imigração, longe disso. Muitos deles, dos problemas, são anteriores e resultam de décadas de deficiente planeamento, de insuficiência de investimento e de incapacidade de resposta dos sucessivos governos. O que afirmamos é que um crescimento populacional desta dimensão, quando não é acompanhado por um reforço proporcional dos serviços, agrava inevitavelmente pressões que já existiam. E é precisamente esse impacto adicional que a Câmara Municipal tem a obrigação de conhecer, avaliar e enfrentar. O Executivo não apresentou respostas integradas, atualizadas e quantificadas para estas perguntas. Limita-se a gerir o dia-a-dia, a reagir aos problemas depois de estes surgirem e a repetir palavras como inclusão, diversidade e interculturalidade, sem avaliar de forma séria a capacidade do território para receber, integrar e servir uma população em rápido crescimento. É necessário que a Câmara estude estes fenómenos, escute os moradores e deixe de desvalorizar as suas preocupações. Quando as pessoas sentem que o bairro mudou, que deixaram de reconhecer o espaço onde vivem ou que já não se sentem seguras, a resposta política não pode consistir em acusá-las de preconceito ou acusar os políticos que denunciam esta situação também de xenofobia, de racismo ou de preconceito. Nada disso, isso é errado. Por isso o Chega propõe que a Câmara Municipal elabore um estudo municipal sobre os impactos da transformação demográfica em Odivelas, envolvendo os serviços municipais e técnicos especializados que avaliem a evolução da população portuguesa e estrangeira por freguesia e, sempre que possível, por bairro. As projeções demográficas para os próximos 5 a 10 anos. A capacidade dos centros de saúde, das escolas, das creches, dos transportes e dos serviços municipais. Os efeitos na habitação, nas rendas, na sobrelotação e no alojamento ilegal. As necessidades de estacionamento, mobilidade, limpeza urbana e recolha de resíduos. A evolução da criminalidade e do sentimento de insegurança com base em dados oficiais e inquéritos à população. O impacto no comércio tradicional e na ocupação do espaço público. O grau de conhecimento da língua portuguesa e os resultados das políticas locais de integração. A integração da população estrangeira no mercado formal de trabalho. Isto é muito importante. E as medidas necessárias para preservar a identidade, as tradições e a qualidade de vida das comunidades locais. Este estudo deve ser acompanhado de um plano de ação com objetivos, prazos, responsabilidades concretas e indicadores que permitam avaliar os resultados. Deve também ser apresentado publicamente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Uma alteração demográfica desta dimensão não pode ser gerida por improviso. Depois de 27 anos de gestão socialista ao Executivo, tem faltado planeamento, coragem política e vontade de reconhecer uma realidade que está à vista de todos. Senhor Vice-Presidente, é tempo de a Presidência da Câmara assumir plenamente a responsabilidade pela definição de uma estratégia municipal de médio
e longo prazo. Odivelas deve ser um concelho onde quem chega legalmente para viver encontra condições para trabalhar, aprender a língua portuguesa e integrar-se com dignidade. Mas quem chega tem também de respeitar as leis, os valores, os costumes e as regras de convivência da comunidade que os acolhe. E quem sempre aqui viveu não pode ser esquecido, não pode perder qualidade de vida e não pode sentir-se estrangeiro na sua própria terra.